Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 119 da prova azul do segundo dia do Enem 2022. A questão diz o seguinte, ó. Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Então, é o seguinte, ó, a gente tem aqui uma lanterna que funciona com três pilhas, né? Ele dá a resistência interna da pilha e diz que as pilhas estão ligadas em série. Então, lembrando aqui, quando a gente tem pilhas, baterias, geradores ligados em série, isso acontece quando o polo positivo de uma está ligado ao polo negativo da outra, né? E aí elas ficam em série. Esse é um negócio mais ou menos assim, né? Então eu tenho aqui uma pilha, tem um polo negativo, aqui está o polo positivo. Aí eu conecto a próxima pilha aqui com o polo negativo, polo positivo. E a próxima pilha, mesma coisa. Polo negativo com polo positivo, né? Então eu tenho positivo da primeira conectado ao negativo da segunda. Polo positivo da segunda conectado ao polo negativo da terceira, tá? Isso seria uma associação em série de baterias, tá? Beleza. Ele diz que essas pilhas, né, que estão fazendo funcionar uma lanterna, vão ligar uma lâmpada que tem as seguintes especificações: 4,5 watts e 4,5 volts. Então, para a lâmpada, não é para as pilhas, né? Para a lâmpada, a gente tem watts, é a unidade de medida de potência. Então, a gente tem uma potência da lâmpada de 4,5 watts. E volts é a voltagem DDP 4,5 volts. Tá? Beleza. O que o cara faz? Quando ele vai ligar a pilha, ó, ele inverte a posição de uma das pilhas. E aí o que é que vai acontecer? Ele inverte a posição de uma das pilhas. Então esse desenho que estava assim, né? Ele não vai ficar mais assim, ele vai ficar assim agora, né? Digamos que ele inverteu a do meio, tanto faz a ordem, né? Então tá aqui a primeira pilha. Ao invés dele conectar, né? Menos com mais, ele faz mais com menos. E aí acaba tirando a posição da pilha correta. Acontece um negócio desse, tá? Se a gente fosse representar um circuito, ó, seria mais ou menos assim, ó. Tá aqui a primeira pilha, tem uma voltagem de 1,5 volts e uma resistência interna de meio ohm, tá? Observe aqui, polo negativo com polo positivo. Aqui eu resolvi inverter a pilha do meio, né? Eu botei polo positivo com polo positivo, tá? Então ele está conectado de maneira errada, né? Para estar conectado da maneira certa seria polo positivo conectada com polo negativo, tá? Então o que é que está acontecendo aqui? Essa primeira pilha, né? Está mandando 1,5 volts para cá. Essa pilha daqui também está mandando 1,5 volts, só que nesse sentido, né, do menos para o mais. Então o que é que vai acabar acontecendo aqui? 1,5 volts para a direita, 1,5 volts para a esquerda vão acabar sendo cancelados, né? E no final das contas o que vai sobrar aqui é apenas o 1,5 volts da terceira pilha que está ligada corretamente aqui, né? Então essa daqui vai estar mandando 1,5 volts, vai gerar uma corrente elétrica que vai percorrer o fio, né? E vai chegar até a lâmpada que está aqui embaixo, tá? Porém, ele quer saber o valor dessa corrente aqui, né? Então ele quer saber a corrente que vai passar por essa lâmpada daqui. Então para a gente calcular essa corrente, a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. No caso, esse R vai ser o REC, né? Vai ser a resistência equivalente do circuito. O circuito está todo em série, então é só somar as resistências. Meio mais meio mais meio, né? Porém, eu não tenho a resistência dessa lâmpada aqui de baixo. Mas ele deu os valores nominais da lâmpada, né? Ó, potência e DDP. Só a gente usar. Potência é o O quadrado sobre R. Então R é o O quadrado sobre potência. Portanto, o nosso R vai ser 4,5 ao quadrado sobre 4,5, né? 4,5 ao quadrado. 4,5 vezes 4,5 sobre 4,5 a gente cancela, então a gente tem que a resistência da lâmpada é 4,5 ohms, ok? Então a gente tem aqui, ó, a resistência
dessa lâmpada. Então, qual é a DDP total do circuito? A DDP total do circuito é 1,5 volts. Por quê? Porque os outros 1,5 volts das outras duas pilhas, eles se cancelam por causa da posição errada da pilha, né? Então, DDP total do circuito, 1,5 volts. A resistência equivalente do circuito, aí está o detalhe, né? Talvez algumas pessoas pudessem pensar que como essas duas pilhas estão ligadas de maneira errada, né? E a DDP deles vão se cancelar, as resistências também se cancelariam. Mas não, as resistências ainda estão aqui, as resistências ainda vão fazer parte do circuito. Então, eu tenho que considerar a resistência dessas baterias aqui, dessas pilhas que estão ligadas de maneira errada também, tá? Como está tudo em série, resistência equivalente é só somar, né? Então, é meio da primeira pilha, mais meio da segunda pilha, mais meio da terceira pilha, mais 4,5 da lâmpada. Tudo isso vezes a corrente. Portanto, a corrente vai ser igual, né? 1,5. E aqui meio mais meio mais meio, 1,5. 1,5 mais 4,5, 6, né? Dá para simplificar por 1,5 e dá 1/4, né? Portanto, a corrente elétrica que percorre essa lâmpada vai ser de 0,25 amperes, tá? Beleza, gente? Tem alternativa? Tem, ó, letra A. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.